eu sentia uma presença atrás de mim, como se estivesse aqui, ó, olhando pra mim, né? Meu quarto estava cheio de amor, estava cheio de uma presença que me transmitia muita paz. Eu não sabia, gente, tá lá em Apocalipse que o rosto dele brilha como o sol. E ele brilhava. E a gente estava de mãos dadas. E a mão dele era um pouco mais morena que a minha. Sou bem branquinha. Ele tinha a mão mais morena. E ele falava assim: Natália, você é muito engraçada, mas você tem muito o que aprender. Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Paede, Provei a Existência de Deus. E sejam bem-vindos. Se você ainda não conheceu ainda a primeira parte da minha história, estou aqui contando alguns testemunhos e como eu tive experiências que me fizeram provar e ver a bondade de Deus e ver Deus na minha vida. Volta lá na primeira parte, parte 1. Essa aqui já é a parte 2, onde eu dou sequência aqui à história, tá? Bom, eu vou tentar ser breve para que o vídeo não fique muito longo. Vou dividir a minha história em muitas partes, justamente para que vocês escutem aos poucos, né? Vejam quando puderem os vídeos. Essa é a parte 2. Como eu já disse lá na parte 1, eu cresci no meio de muitas emoções confusas, muitas provações, muitas dificuldades emocionais, né? Então, com uma baixa autoestima, com uma dificuldade de reconhecer meu valor, de reconhecer meu propósito, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. Mas um lado espiritual muito forte, um lado espiritual querendo respostas. Eu realmente queria respostas o tempo todo. Então eu tinha muito essa sensibilidade espiritual também. Eu sempre soube desde criança que existe algo além do que a gente vê. Então eu olhava aqui para o meu quarto, por exemplo, não era aqui, tá em Belo Horizonte. Mas eu falava, cara, isso aqui não é realidade, tem algo além. Então é como se fosse muito claro para mim que o físico não é só físico, tinha algo além. Eu contei no outro vídeo algumas experiências, inclusive eu falei que eu ia dormir e sentir algum pavor, algumas coisas. Eu esqueci até de mencionar um detalhe, que eu me lembro de às vezes chegava da escola, né, escolinha mesmo, assim, de quarta série, quinta série, e eu lembro que eu sentava na minha cama, assim, fechava a porta do quarto, sentava no meu quarto, e aí eu sentia como se fossem passos, uma pessoa vindo na sala, como se fosse entrar no meu quarto e abrir a porta. Eu sentia isso, era muito forte a sensação de que tem alguém chegando, mas ninguém abria a porta. Então essas sensações de estar sendo vigiada, de que tinha alguma coisa, gente, era muito nítido, era muito forte, essas percepções esquisitas assim. Como eu falei no outro vídeo, eu era uma pessoa muito fechada, saía pouquíssimo, tinha poucos relacionamentos, e eu cresci assim a adolescência toda. Eu não gostava de festa de família, não gostava mesmo, gente, o pessoal me convidava e eu assim, pelo complexo de rejeição, não tem nada a ver com as pessoas, mas a forma como eu ia para as festas, eu me sentia rejeitada. Eu ia para algum lugar, eu me sentia rejeitada, mas não eram as pessoas me rejeitando, era a mente. Era a mente de um complexo de inferioridade, era a mente de achar que eu não era o suficiente para aquele ambiente. E eu já ia em dobro, preocupação ainda com a rejeição, mais o ambiente. Então, a minha vida toda, adolescência, ela foi como se fosse um saco de pancadas. E a cada momento eu tomava uma pancada de um lado e não sabia mudar isso, não sabia mudar essa chave, eu não sabia como sair desse limbo, dessa energia de comparação, de me sentir inferior, de me sentir rejeitada. E aí eu tentava, como eu falei no outro vídeo, tentava toda forma mais ser amada. Então eu me apaixonava muito rápido pelos meninos de escola. Nossa, a pessoa olhou pra mim, opa, aquele ali, e aí eu fantasiava coisas, aí já entra um lado psicológico muito grave, começava a fantasiar algumas coisas, nossa, essa pessoa me olhou, então essa pessoa gosta de mim, essa pessoa é assim. Em paralelo, eu assistia muitas novelas também, novelas e filmes românticos que despertam essa criatividade, esse lado criativo que é prejudicial também, no meu ponto de vista foi. Então eu cresci num onde minha mãe não podou os filmes e as novelas, onde minha mãe não podou horários. Por exemplo, tal hora você tem que dormir, tal hora você tem que almoçar. Não tinha disciplina, não tinha autoridade, nada. Eu cresci muito solta, muito assim, eu lá no meu quarto e minha mãe lá no quarto dela. Eu lembro de chegar da escola, às vezes eu não via a cara da minha mãe. Eu via meu pai às vezes fazendo a comida ali, a gente conversava um pouquinho, eu entrava no quarto, almoçava no quarto. A gente não tinha o costume de almoçar na mesa. Então assim, eu não quero abrir muitos detalhes da minha família e também hipótese alguma julgando eles, sabe?
é o que a gente conseguiu montar como família, é o que a gente conseguiu ser como família naquele momento de construção familiar, porque eu tinha 15, 16 anos, hoje eu tenho 33, hoje eu entendo mais as coisas, mas era o que eles conseguiram me oferecer para aquela infância. Então minha família sempre foi, hoje eu entendo esse termo, é um lar disfuncional, onde as coisas não são muito normais. Por exemplo, a gente nunca viajou pra praia juntos, vamos fazer uma viagem? Não, era sempre vir pra cá pro interior, no carro, aí vinha no carro gritando, uma confusão danada, por causa de pequenas coisas, era muita gritaria e tal, e isso gerou em mim traumas de dirigir. Hoje eu tenho um bloqueio muito grande nessa área, eu não sinto vontade de ter carro, eu não sinto vontade de dirigir, entendeu? Como que cada coisinha vai afetando ali seu emocional, você vai sendo criado naquele ambiente, aí você acredita que aquilo, né? Enfim. Mas aí voltando para a parte espiritual, para o que Deus fez, eu vivi assim até minha adolescência, com essa necessidade de preciso amar, preciso ser amada, eu quero ter alguém, nunca que acontecia. Quanto mais não acontecia, ou se acontecia dava errado, aquilo me frustrava. O tempo foi passando e eu fui começando a achar que tinha alguma coisa errada comigo. De fato tinha, mas eu não sabia. Então eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Só que era angustiante você saber que tem algo errado, mas você não vê com clareza o que é. E aí eu culpava Deus. Então quando eu pedia a Deus, eu quero um relacionamento. Aí parecia alguém que eu começava a gostar. Gente, eu não olhava se a pessoa... eu não olhava os pontos principais para um relacionamento, né? Se a pessoa é do bem, o caráter. Eu olhava se a pessoa me olhou e eu sentia um frio na barriga, eu tinha que namorar aquela pessoa. Então minha visão era distorcida em relação ao romance. Eu achava que o amor era a paixão. Isso eu vou contar mais pra frente. Mas qualquer frio na barriga, o vazio interno da minha alma era tão grande pra amar e ser amada que qualquer paixãozinha eu achava que era amor. E não era. Eu fui crescendo, até que eu participava de um grupo de escola. Não vou entrar muito em detalhes. Esse grupo comum, por pessoas bacanas, eram pessoas do bem, mas sempre tem aquele grupo da língua afiada, e esse grupo tinha uma linguinha afiada ali. Só que eu sempre fui aquela que era mais introspectiva do grupo. Então, enquanto eles às vezes estavam apontando o dedo, comentando, falando de alguém assim no recreio, alguma coisa assim, estou falando de segundo, terceiro ano, eu era aquela que ficava quieta, que observava, nem lembro se eu participava às vezes também. Nessa época eu já tinha feito a primeira Eucaristia, já tinha feito algumas questões na parte da Igreja Católica, tá? Primeira comunhão, primeira Eucaristia, até porque eu vim do lar católico. As minhas orações eu fazia todos os dias, né? Pai Nosso, Ave Maria, etc. Mas sempre chorando, sempre sentindo um peso no coração, sempre sentindo tristeza. Isso a vida toda. Então ali com meus 14, 15 anos, que é essa época da escola, esse grupo, quase a gente se formando no terceiro ano ali, eles fizeram uma brincadeira com uma pessoa e eu achei que era pra mim. Nisso, gente, baseado no que eu vivia a vida toda, como era a minha personalidade, eu não consegui questionar eles. Gente, isso é pra mim, essa brincadeira? Vocês estão fazendo isso pra mim? Porque se vocês estão me zoando, vocês estão rindo da minha cara, eu não consegui ter esse discernimento. E aí o que eu fiz? Não fui na formatura. Falei com meu pai e com minha mãe que eu queria sair daquela cidade, no Belo Horizonte, e a gente veio para cá, para esse quarto aqui, onde eu tô agora, essa é minha casa no interior. E aqui nesse quarto foi onde eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Eu lembro que eu vim para cá, naquela época não tinha Orkut. Tinha Orkut, não tinha MSN e Orkut. MSN, para quem é das antigas, vai se lembrar. O MSN você entrava e conversava com as pessoas online, na Lan House, né? E às vezes você tinha que voltar lá no outro dia para conversar mais um pouquinho, não tinha celular à disposição 24 horas pra você bater papo com as pessoas. Então eu vim pra cá em dezembro, não fui na minha formatura, e vim com o coração muito pesado, angustiado, era como se eu estivesse fugindo de uma situação que me causou rejeição naquela época, mas eu não sabia. Eu achava que a sala toda estava contra mim, porque daquele grupo, essa brincadeira foi se expandindo, e eu achei que todo mundo estava me zoando. Parece que eu faltei 2 dias de aula, perto ali de formar, faltei 2 dias. E aí quando eu voltei, tava essa brincadeira, vocês estavam zoando isso. Só que eu entendi que era pra mim, em vez de eu perguntar, questionar, fugi. Ao vir pra cá, pro interior, eu vim com o coração pesado, coração muito ferido. E aí tem uma amiga minha, não vou citar nomes, ela era cristã, tava nos caminhos do Senhor. Ela falou assim, você já conversou com Deus sobre isso? O pessoal aqui ficou sem entender, isso na MSN, né? Você foi embora, você já conversou com Deus? Eu falei, olha,
não, como assim? Ela falou assim, em vez de você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fala com Deus. Gente, naquela noite eu me preparei, meus pais foram dormir, aí nesse quarto tinha uma beliche aqui, né, aqui atrás, eu deitei, ajoelhei, e eu simplesmente, eu lembro que eu coloquei o que eu conhecia na época, uma música do Padre Marcelo Rossi, coloquei um foninho, celular da minha mãe, né, antigo. Na época eu pegava o YouTube, ainda assim pegava o YouTube, era 2000, gente, isso foi 2008, 2009, o YouTube tava começando ali. E ali eu coloquei Padre Marcelo Rossi e ajoelhei. Aí eu falei assim, oi Jesus, sou eu, Natália. Gente, mas quando eu falei oi Jesus, sou eu, Natália, eu senti uma vontade tremenda de chorar. E eu só sabia chorar e tava doendo muito meu coração. Só que quando eu comecei a falar pra ele que tava doendo o meu coração por causa dessa situação, que essas pessoas me machucaram, sem saber, eu não sabia porque que eu tinha fugido, eu não sabia se era pra mim aquela brincadeira. Foi tão forte, a minha conversa com ele foi tão sincera, foi tão assim, eu não entendo a minha vida, tá doendo muito aqui dentro. E eu lembro que eu sentia uma presença atrás de mim. Só que, como se estivesse aqui, ó, olhando pra mim, né, que tava ali no chão. Só que assim, gente, não era uma presença maligna como eu sentia na minha adolescência, na minha infância. Meu quarto estava cheio de amor. Estava cheio de uma presença que me transmitia muita paz. E eu, vou ser sincera, eu nunca tinha vivido isso. Porque eu passei a adolescência toda, isso eu tinha uns 14, 15 anos, tá? Eu passei a adolescência toda o quê? Querendo amar e ser amada. De repente, só ajoelhar, conversar, chamar Jesus, e de repente sentir isso, foi uma coisa muito maluca pra mim. E eu lembro que eu fiquei ali, eu acho que 1 hora, ajoelhada, falando tanto de coisa. E aí eu senti, a minha vontade ali naquele momento era o quê? Falar tudo. Eu falei, Jesus, me perdoa porque quando eu era criança eu empurrei pessoa tal. Me perdoa porque isso, e comecei a falar todos os meus pecados. Gente, ninguém me instruiu a fazer isso. Eu simplesmente sentia que eu precisava desabafar tudo que eu tinha feito de errado a vida toda. E fui pedindo perdão. Era como se tivesse caído uma escama dos meus olhos. E eu entendi que a minha vida até ali eu tinha feito muitos erros. Então, coisas que eu achava que eu nunca tinha, que não era meu erro, minha culpa, eu comecei a ver que, peraí, aqui eu tenho culpa sim. E é onde a Bíblia fala que o Espírito Santo convence do pecado. Então, às vezes a gente vai viver na nossa vida e a gente não percebe que nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. A falta de perdão, a ignorância, a raiva com os outros. Eu fui pedindo perdão de tudo. Quando eu me vi, eu já estava ali 1 hora pedindo perdão. Gente, eu lembro que meus olhos ficaram inchados. Eu lembro que eu olhei no espelho e falei, gente, minha cara estava inchada. Eu chorei muito. Foi um choro assim de... E eu tinha pedido nessa oração que se Deus existisse, para ele tirar aquela dor de mim. Gente, eu senti paz. Eu senti leveza depois daquele choro. Parece que alguém chegou e fez assim, arrancou a dor. Porque eu tava aqui em dezembro e janeiro, né? Gente, sério, eu fiquei leve depois daquela oração. Algo mudou. E aí eu fui dormir. Eu lembro que eu dormi com um sorriso no rosto. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Jesus existe. Eu lembro que eu cheguei, como eu tinha mentalidade católica e etc, né? Então, até aquele momento eu tava entendendo ali que eu era católica. Gente, não é sobre religião isso aqui não, tá? Esses vídeos que eu vou postar. É só porque eu tinha uma mentalidade católica, de olhar pro santo, de ver Deus muito, assim, de ver Deus de um jeito, tá lá no céu e eu tô aqui. Até porque depois eu vou contar outros testemunhos sobre isso também. Mas aí, voltando pra essa situação, eu lembro que eu fui dormir e falei, nossa, os padres, agora tá explicado por que padre não namora, não tem filho, não casa, porque eu tô sendo preenchida nesse momento por um amor que parece que eu não preciso de mais nada. Esse foi o meu pensamento, gente, eu lembro disso como se fosse ontem, antes de dormir. Esse pensamento foi tipo assim, meu Deus, parece que eu fiz uma oração e fui preenchida por um sentimento que me mudou, e que me transbordou. E aí eu lembro que no dia seguinte, eu acordei tão leve, tão feliz, que fui arrumar a cozinha, fui varrer a casa aqui, e meu pai falou assim, menina, você tá doente? Porque eu comecei a assoviar de felicidade. Eu vi o azul mais azul, eu vi o verde mais verde, eu vi a vida com vida. Foi uma mudança espiritual, convidei Jesus para entrar na minha vida, convidei Jesus ali naquela noite para caminhar comigo, foi mais ou menos essa a sensação que eu tive, ele estava entrando na minha vida naquele dia que eu pedi, e ele tirou a dor, e ele me trouxe uma leveza e um amor que ali foi meu primeiro encontro, dezembro de 2009 e janeiro de 2010, foi nessa fase, a partir de tudo isso, eu simplesmente no outro dia falei, será que eu tenho que fazer isso de novo? Eu perguntei primeiro, será que eu ajoelhei, gente. E falei tudo de novo, fiz a mesma oração, pedi perdão pelas mesmas coisas, porque eu não tinha
conhecimento da palavra. Olha como que é importante ler a Bíblia. Porque assim, tudo bem que eu fiz de coração, mas eu repeti a mesma coisa. Falei, não, preciso repetir a mesma coisa, que ontem foi tão incrível, eu preciso fazer a mesma coisa. Mas enfim, eu fiz aquilo acho que por alguns dias, naquela semana, e cada vez me sentindo mais leve, cada vez coisas mudando dentro de mim, uma positividade, uma energia diferente, vendo a vida de forma diferente, sentindo paz, alegria, amor, coisas que eu muitos anos que eu nem sabia o que era isso. Experimentando de fato o primeiro amor ali com Deus, com Jesus, até que eu tive um sonho. Esse sonho foi uma revelação que eu fui entender anos depois. Aqui tem uma rua bem aqui atrás, né? E eu caminhava nela. E eu caminhava do lado direito de um homem de vestes brancas. Ele era muito mais alto que eu. O rosto dele brilhava como o sol. E eu não sabia que na Bíblia diz que Jesus tem rosto. Eu não sabia, gente. Tá lá em Apocalipse que o rosto dele brilha como o sol. E ele brilhava. E a gente estava de mãos dadas. E a mão dele era um pouco mais morena que a minha. Sou bem branquinha. Ele tinha a mão mais morena. Só que o Jesus da igreja católica, que eu já era acostumada a ver até meus 15 anos, era um Jesus branquinho, olho claro, nos filmes, etc. Eu lembro que ao ver a mão dele assim, segurando na minha, eu falei, você que é Jesus? Eu sou aqui de Minas. Então eu falei aquele meu jeito meio mineirês. Você que é Jesus? Você que é Jesus? E eu lembro que escutei, eu não via lábio, rosto, nada, mas eu escutei uma gargalhada dele. Aí ele falou, Natália, você é uma voz mansa, gente, uma voz mansa, tranquila. E eu sentia a voz ao mesmo tempo, é uma paz, não tem como explicar. E ele falava assim, Natália, você é muito engraçada, mas você tem muito o que aprender. E aí a gente de mãos dadas, assim, na hora que ele falou isso, parece que olhando pra mim, mas eu não vi o rosto. Quando a gente olhou pra frente juntos, a montanha rochosa passou uma linha de fogo mesmo e ela ficou um gramado, e o céu nublado ao mesmo tempo passou uma linha também e ficou um azul. Então o céu virou um azul e a montanha rochosa, que é bem aqui na frente, é uma paisagem, né? Ficou um gramado e um azul. E aí cortou essa cena, e de repente havia uma porta bem pequena de ferro e um muro de como fosse de pedra meio cinzenta assim, e ele estava ali, de frente pra mim. E aí a única coisa que ele falou foi, na casa de meu pai. E aí pisquei e sumiu. E eu acordei desse sonho e não entendi. Eu fui entender esse sonho, gente, isso foi 2010, por aí. Quando eu tinha começado a orar, né, naquela semana que eu falei pra vocês. Mas eu fui entender esse sonho agora, 2023. Eu tive a revelação na Bíblia, que ele citou pra mim a Bíblia. Eu sou muito ruim com números, assim, dentro da palavra, mas tá em João essa passagem. Jesus fala, eu vou para o Pai, né, e vou preparar um lugar pra vocês. Se não fosse eu, não teria dito. Vou preparar um lugar pra vocês. E na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou buscar vocês. Gente, eu sonhei com essa passagem em 2010, quando eu comecei a orar. Então foi uma coisa muito, muito, muito reveladora. Mas eu não tinha dimensão disso. Na época, eu lembro que eu acordei, deu um clarão assim, depois disso. Eu abri meus olhos, eram 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Falei, gente, eu sonhei com um homem de branco, será que era Jesus? Eu fiquei na dúvida se era Jesus. Se eu tivesse conhecimento da palavra, se eu tivesse lido a Bíblia, eu acordaria já ajoelhando no chão, em prantos, porque eu falaria assim, meu Deus, ele apareceu pra mim. Em sonho, visão. E foi muito real, gente. Não foi, eu tive 2 vezes esse sonho, com ele com vestes e rosto branco. Foram 2 vezes na minha vida, e são sonhos lúcidos, é real, é uma visão mesmo. Hoje eu entendo que é uma visão. Bom, então esse foi a grande primeira experiência e aparição de Jesus pra mim, na minha vida, onde ele disse que eu tinha muita coisa que aprender. Gente, e eu tive muita coisa que aprender, viu? De 2010, 2011 pra cá, o tanto que eu aprendi. A gente acha que sabe alguma coisa de Deus, ele vem e muda tudo, você não sabe nada. Então, assim, a gente prova a existência dele, a gente prova que ele existe, de alguma forma. A gente prova que ele tá ali com a gente, ele dá alguns sinais e também pela palavra dele. Mas quando você achar que você sabe tudo sobre ele, você não sabe nada sobre ele. Foi o que eu tive a sensação e vivenciei a vida toda. Quando eu achava que sabia alguma coisa, já conheço Deus é assim. Não é não. Ele é muito além do que a gente pode imaginar ou pensar. Então esse é o vídeo de hoje. Vou parar por aqui e eu convido você a orar no seu quarto hoje
fechar a porta do teu quarto, porque Jesus disse isso, fecha a porta do teu quarto e ora, seu pai que te vê em secreto te recompensará em público. E não é nem sobre recompensa, é sobre dor, tristeza, confusão, perguntas. Fecha a porta do teu quarto e pergunte para Jesus, pergunte para Deus, o que o Senhor quer de mim? Quem é o Senhor? Por que o Senhor me criou? O que eu tô fazendo aqui? Me dá uma resposta. Eu quero sentir a tua presença, eu quero, assim como a moça lá do vídeo falou, Natália, se revele a mim, eu preciso do Senhor, eu preciso te conhecer. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Se eu for falar de forma religiosa aqui, gente, sendo bem honesta, pede perdão pelos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, fala, Senhor, eu coloco minha vida diante de ti. Eis a minha vida, toma a minha vida, rege a minha vida, toma controle de tudo. Essa é a forma religiosa, mas se eu fosse falar de forma humana, simplesmente se entregue a Jesus. Fale, Jesus, eis-me aqui. Eu sou assim, eu tenho esses problemas, essas dificuldades, eu tenho esses medos. Me ajuda, entra na minha vida. Me mostra onde eu falhei, me mostra os meus pecados, para que eu possa pedir perdão por cada um deles. Me mostra se tem alguém que eu preciso perdoar. Me mostra se tem alguém que eu preciso amar, mudar meu comportamento com essa pessoa. Mostra quem eu sou para mim mesmo. Se eu sou arrogante, se eu sou impaciente, se eu sou raivoso, me mostra quem eu sou, para que eu possa mudar e me consertar diante de ti. E que o Senhor Jesus, nessa noite, nesse dia, nessa semana, nesses dias, possa entrar em sua casa, te abençoar e te mostrar que você foi criado por um propósito, foi criado por Ele, por Deus, para andar nesta terra e fazer diferença, para ser sal nessa terra, para ser luz nessa terra. Que em nome de Jesus você seja abençoado com essa palavra e que você procure a Deus. Assim como um dia eu fechei a porta e conversei com Ele, não fiz uma oração religiosa, eu conversei, que você também faça o mesmo, em nome de Jesus.